Olá, queridas alunas, queridos alunos do terceiro ano do Colégio Objetivo. Vamos iniciar a nossa aula hoje do módulo 27 e módulo 28 da frente 1, onde nós vamos falar um pouquinho do período regencial e das rebeliões regenciais. Primeiro plano, quero fazer com vocês uma linha do tempo, não é, imaginária. Então, pensemos que nós estamos falando agora do período imperial, não é, do regime imperial do Brasil. Quando se fala em império, lembramos o que em primeiro plano? De uma força, não é? Mas lembramos também de uma extensão muito grande de terras. Por isso, alguns historiadores lá de trás chamavam esse período de período imperial, não é? Porque o Brasil tinha e ainda tem um vasto território. Então, nós iniciamos esse período imperial, esse período monarquista do Brasil, em 1822, né, e vamos acabar esse período lá em 1889, com a proclamação da República. Então, são muitos anos, um grande período. O primeiro período, não é, desse grande período, o primeiro subperíodo desse grande período, é o primeiro reinado, coisa que nós falamos já na aula passada. Ele vai de 1822 até 1831, que é quando nós vamos começar o segundo subperíodo desse grande período, que é o período regencial, que vai de 1831 até 1840. E o segundo reinado inicia-se em 1840 e vai até 1889, um grande período, não é? E aí a gente na próxima aula já vai começar a falar sobre isso. O período regencial, que precisa ficar bem gravado para nós, é que é um período de transição, tá, pessoal? Lembram que Dom Pedro I vai embora, vai para Portugal, não é? E vai deixar o filho dele esperando para ser imperador, Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha naquele momento, em 1831, apenas 5 anos de idade, não é? E vai esperar ter a maioridade para assumir como imperador do Brasil. Então esse foi um acordo que Dom Pedro I fez com a elite, não é? Porque a relação ali da família no poder era muito importante para a família portuguesa, tanto em Portugal como também no Brasil, nesse quesito. Então esse período, o Brasil vai ser administrado por regentes. Lembrando que foi um período de muita instabilidade política. Então vamos definir esse período em duas palavras: instabilidade política, tá? Então nós temos aqui, ó, período de instabilidade política. Por quê? Porque não tinha um grande líder, não é? E lembrando a cultura daquele momento, até sociológica, a questão da sociologia a gente pode trazer, eles precisavam de um grande líder e o Brasil ficou sem aquele grande líder. Não é? Então, muitas coisas que vinham acontecendo no primeiro reinado, nesse momento não podem acontecer mais. Não é? Então, as pessoas que antes tinham e que eram muito ligadas a essa elite, não é? Nesse momento, elite monarquista, que tinham lá um objetivo, que pensavam, não é, politicamente, mas o objetivo sempre era lançado pelo poder moderador, não é, de Dom Pedro I, agora ficam sem essa relação. Então esse poder moderador ele vai ter que ser suspenso agora. Não tem sentido manter um poder moderador se não tem um rei, não é? Então isso vai ter que acabar. Então algumas mudanças vão acontecer agora para que depois sejam instaladas sim as regências, que a gente vai falar daqui a pouco. Em primeiro plano vamos falar aqui dos pensamentos, não é? Daqueles movimentos de pensamento que existiam e que vão se tornar o quê? Tendências políticas do período. Então tinha muitas tendências políticas, mas as mais conhecidas e as que mais, não é, estavam dentro da Assembleia eram 3. Quais são elas? Primeiro, restauradores. Quem eram esses restauradores? Quando a gente fala em restaurar algo, é trazer de volta algo, não é? Eles falavam da restauração do poder de Dom Pedro I. Então eles defendiam que Dom Pedro I tinha que voltar para o Brasil para ser o imperador. Continuaram defendendo. Quem eram essas pessoas? A gente vai entender por que eles defendiam isso, não é? Sabendo quem eles eram. Primeiro, portugueses ou descendentes de portugueses que foram muito ligados com Dom Pedro I durante o governo dele. Então eles, com medo de perder seus privilégios,
com medo de perder a sua posição política, não é? Eles vão acabar aí querendo que Dom Pedro I volte, defender essa volta de Dom Pedro I. Eram muito conservadores, tá? Daí vai surgir depois o Partido Conservador mais à frente. Não é? Eles eram muito conservadores, monarquistas, absolutistas. E nós temos essa ideia, importante de entender agora, que foi um embate do período regencial. Eles eram centralizadores. Então pensem na centralização, aí depois a gente vai falar da federalização, do federalismo. Então são essas duas ideias que tinham embates. Eles eram centralizadores, queriam que o poder fosse mais do que centralizado até, os restauradores. Queriam que esse poder fosse absoluto de um rei, de um único rei, que no caso, no pensamento deles, era Dom Pedro I. Tá? Então nós temos aqui eles muito centralizadores, extremismo, tá? Na questão da centralização. Por isso eram absolutistas. Segundo grupo, segunda tendência política, liberais moderados. Quem eram esses liberais moderados? Eram proprietários, latifundiários, lembrando que o Brasil ainda tinha essa realidade, tá? Então isso não vai mudar de uma hora para outra. O Brasil era um país estritamente rural, não é? E nessa questão rural tinham aí as elites que administravam, né? Aquela aristocracia que administrava esse setor rural e que detinham o poder. Então eles eram os aristocratas ali, até na questão política mesmo. Então eles detinham o poder. Os liberais, aqui moderados, eram proprietários do Sudeste. Então eles ainda defendiam uma ideia centralizada, tá, gente? Não tanto como os restauradores que queriam a volta de Dom Pedro I, não é? Que defendiam o absolutismo monárquico, não. Eles defendiam a monarquia, mas uma monarquia centralizada, ainda mais constitucional, não é? Onde o rei teria que seguir a lei também, mas defendiam que a centralização ainda tinha que estar no Rio de Janeiro, ainda tinha que estar no Sudeste. Então vejam, interesses políticos, interesses econômicos, né, acima de outros interesses. Tá? Então proprietários rurais, latifundiários do Sudeste, monarquistas e escravistas, importante ressaltar isso, como eram também os restauradores, né, acreditavam na escravidão, a escravidão ia manter aquela questão econômica, a escravidão que vai acabar só em 1888, mesmo com pressão da Inglaterra já desde, não é, de quando Dom João VI veio para o Brasil, a família real e a corte portuguesa veio para o Brasil, então havia uma pressão para acabar com a escravidão, coisa que vai acontecer efetivamente com a assinatura da Lei Áurea em 1888 pela princesa Isabel. Então isso vai demorar muito tempo ainda. Então eles defendiam a escravidão, porque a escravidão deveria manter a economia do Brasil, não é? E para eles era muito mais cômodo, sendo que eles viam naquele momento seres humanos como propriedade, não é? Então essa era a visão deles. Eram a principal força política, tá? Os liberais moderados eram a principal força política da época, mas queriam manter o poder centralizado no Rio de Janeiro. E aí, por outro lado, nós temos outra tendência, que são os liberais exaltados, não é? Liberalismo. Quando nós falamos em liberais, lembramos das ideias revolucionárias, principalmente da Revolução Francesa, não é? Do Iluminismo, a liberdade econômica, era o que eles defendiam. Eles queriam liberdade econômica. Os liberais moderados acreditavam na monarquia, mas desde que fosse uma monarquia liberal. Aqui os liberais exaltados já não acreditavam nem na monarquia. Eles diziam que o único jeito, não é, do Brasil ter uma economia realmente liberal seria através de uma república. Então eles não acreditavam na monarquia. Dom Pedro II estava esperando, não é, para ser imperador do Brasil, mas eles não acreditavam que ele deveria ser. Não é? Ele não deveria ser o rei, mas sim o Brasil teria que ter um período republicano. Vamos tomar cuidado com isso, que eu vou falar agora. Não é para a gente entender errado isso. Mas nesse momento nós temos as primeiras experiências democráticas, tá, na política brasileira. Não é que todo mundo pôde votar, não é isso, tá? Mas algumas experiências democráticas republicanas, por quê? Porque não tinha um rei, não era chamado de republicano, nós não podemos definir o período regencial como um momento republicano do Brasil, porque não é, mas não é, aquela elite agora colocou como uma lei de que haveriam votos, tá? Votos aí
de 4 em 4 anos. Então há uma primeira experiência ali democrática. Não é ainda um movimento democrático forte, mas há a primeira experiência. E é por isso que os liberais exaltados, não é, defendiam o que eles acreditavam. Então eles eram proprietários rurais, mas de regiões periféricas. Isso faz toda a diferença. Não eram ali do Sudeste, eram de outras regiões do Brasil, até alguns do Sudeste, mas bem longe do Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro não tinha força, onde não havia uma influência grande, não é, do governo brasileiro lá. Então eles acreditavam no quê? Nessa autonomia que o liberalismo poderia trazer, que a República poderia trazer para eles principalmente. A classe média vai aderir, tá, às ideias dos liberais moderados, a classe média urbana vai aderir a isso, vai apoiar e vai estar entre eles também setores do exército, não é, que já vinham ali. Depois isso vem com muito mais força, as ideias, não é, republicanas no exército, mas já vinham também com essas ideias republicanas. Lembrando que o exército do Brasil, não é, nesse momento vai começar a ser estruturado de uma maneira maior. Antes o exército tinha sua sede no Rio de Janeiro, não é, ali na centralização, e isso agora no período regencial, vou explicar daqui a pouco, né, quando falarmos dos períodos do governo, nós vamos entender, né, que agora há uma força, sim, sendo colocada no Exército Brasileiro em outras regiões do Brasil. Tá? O Exército vai se desenvolver um pouco mais, não vai ficar ainda bem estruturado, bem formado. Isso só lá, depois da Guerra no Paraguai, realmente. Então nós temos eles defendendo a República, ideias democráticas inspiradas muitas vezes na Revolução Francesa. E aqui, ó, as ideias que tinham embate aqui, centralizadores, não é? Aqui quando pegamos restauradores, centralizadores ferrenhos, absolutistas, e aqui nós temos os liberais moderados, centralizadores por uma questão econômica, centralizar ainda tudo no Rio de Janeiro, mas os liberais aqui exaltados acreditam no federalismo, tá? A autonomia provincial. Então eles queriam autonomia provincial. Por quê? Porque daquela maneira eles achavam que podiam desenvolver mais a economia daquelas regiões e eles queriam ter o poder naquelas regiões. Pessoal, vamos lá então, continuando, não é? O módulo 27, o módulo 28, falando ainda dos governos regenciais e agora definindo aí os períodos do governo regencial. Tá? Então nós temos 4 grandes períodos. O primeiro período, nós temos aqui a regência trina provisória, depois a regência trina permanente, depois nós temos a regência una de Feijó e ao final a regência una de Araújo Lima. E aí começam agora os embates, tá? Os embates muito ligados àqueles pensamentos que nós falamos agora de pouco, onde nós temos lá os restauradores, que eram absolutistas, centralizadores, aí temos os liberais, não é, moderados, ainda centralizadores, não absolutistas, mas centralizadores, e os liberais exaltados que queriam uma república. Então, para trazer um equilíbrio para isso, foi muito difícil, não é? E nem sei se isso realmente aconteceu durante esse período, tá? No período regencial. Então, o primeiro período, o primeiro subperíodo, não é, desse grande período, nós temos a regência trina provisória. Havia necessidade de colocar ali representantes, não é, para administrar o Brasil provisoriamente, até que houvesse uma eleição. E esse era o objetivo deles, não é? Provisoriamente, colocar essa regência para que eles pudessem administrar, isso foi por apenas 3 meses, tá, em 1831, para que houvesse uma eleição. Mas, em algumas coisas já foram definidas ali. Primeira coisa, o poder moderador foi suspenso, não havia mais rei, não tinha necessidade de ter o poder moderador, aquele poder que ia moderar. Então, a partir daquele momento, o Brasil teria poder executivo, legislativo e judiciário apenas. E aí nós temos também a proibição de novos impostos naquele pequeno subperíodo. Por quê? Porque a instabilidade política era muito grande e depois, na regência trina permanente, aí foram liberados aí os votos, né, liberados os projetos para que eles pudessem votar esses projetos de novos impostos no Brasil. Então, um período, uma pequena transição. Depois nós temos aqui a regência trina permanente, que vai de 1831 até 1834. Aí nós temos ações efetivas nessa regência trina, que vai trazer, inclusive, uma ideia importante de autonomia nas províncias, o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, nós temos a primeira coisa, importantíssimo entender isso,
criação da Guarda Nacional, tá? O embrião ali de um exército mais forte, tá? De um exército grande, do que seria o exército brasileiro depois, não é? Já tinham pessoas ligadas ao exército brasileiro, claro, mas que estavam ali no Rio de Janeiro, por exemplo, não é? O embrião desse exército. Agora não, agora a ideia é de expandir esse exército. Mas como? Como eles iam expandir isso? Não é? Se o Brasil não tinha realmente uma efetivação de um exército, não tinha líderes ainda em outras regiões do Brasil para se ter um exército. Então eles começaram a nomear ou vender patentes de exército, tá? Patentes de coronel principalmente. Então, quando a gente vai falar lá na Primeira República do coronelismo, como o coronelismo influenciou lá na Primeira República, nós devemos lembrar que isso começou aqui, tá? Então, eles começaram a nomear coronéis em outras regiões, claro que coronéis que apoiavam essas ideias, não é? Nomeavam eles e eles tinham a obrigação de investir ali numa guarda regional. Uma guarda regional que seria no futuro o exército brasileiro também naquela região. Então eles teriam que investir naquilo, teriam que angariar não apenas pessoas, não é? Claro que pessoas em primeiro plano, mas também o quê? Dinheiro para isso, teriam que investir nisso, em troca de uma autonomia na província, não é? Quando falamos em coronéis, lembramos que os coronéis tinham várias forças, pessoal, e começam a ter agora. Influenciavam na justiça, influenciavam na questão principalmente política, não é, das províncias, mas claro, também na questão policial, não é, tudo que acontecia ali, então era como se fosse um delegado também, acabava influenciando em tudo. E aí vai nascendo o chamado paternalismo no Brasil, não é, onde eles, quem estão do lado deles, vão ser protegidos, quem não estão vão ser até perseguidos. Não é? Então tem agora essa relação da força dos coronéis que começa nesse momento. A Guarda Nacional foi importante para conter as rebeliões que aconteceram nesse período e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tá? Por quê? Porque essas ideias de autonomia agradavam essas pessoas dessas províncias, mas não agradavam a todos, não é? Não agradavam a todas as pessoas, porque a nomeação de representantes na província vinha direto do governo ainda. E essas nomeações começaram a gerar muitos problemas entre eles, não é? E muitas das revoltas também aconteceram por esse motivo, além de outros motivos, claro. Mas por quê? Foi nomeada uma pessoa que não agradava toda a população, né? E perseguia muitas das pessoas, até a questão da elite mesmo. Então eram pessoas da elite agrária que eram nomeadas como coronéis, não é? E também presidentes aí das províncias mais longínquas do Brasil, do norte, do nordeste, não é? Do sul. E isso vai acabar levando aí a um descontentamento de uma parcela da população. Então nós temos lá a criação da Guarda Nacional, a questão do coronelismo, não é? Que eu já expliquei. E essa defesa de interesses deles, desses grandes fazendeiros, então eles vão defender os seus grandes interesses ainda, não é? O povo vai ser deixado de lado por muito tempo. E eles vão ter autonomia que vem com isso daqui, ó gente, o chamado ato adicional. Então o ato adicional foi importantíssimo para dar autonomia. Para quê? Para as províncias, que agora poderiam votar, não é? Colocar impostos, tirar impostos, aderir ao que queriam do governo, por muitas vezes, ou não. Então agora eles iam ter uma autonomia muito grande. Tá? Então o ato adicional é isso, é um ato adicional que foi colocado na lei, não é, para dar autonomia, para que eles pudessem ter autonomia agora nessas províncias. Tá? Então isso vai gerar muitos problemas nesse período. Vai trazer benefícios por um lado, vai trazer muitas pessoas para o lado do governo, mas por outro lado também nós temos muitos problemas relacionados a isso. Por quê? Porque não vai atender aos interesses de todos, não é? Não vai atender aos interesses de todas as pessoas da elite, ligadas à elite daquele momento do norte, do nordeste. E isso vai trazer muitos problemas também. Então vai ser o grande embate. Tá? Desde o início aí dessa regência trina permanente até o final dela. Então isso vai trazer muitos embates
entre aí aqueles pensamentos que existiam, não é? Os liberais exaltados, os liberais moderados, os regressistas, que vão ser chamados depois também de conservadores, não é? Então, um partido que vai se tornar um partido muito conservador, e os liberais exaltados, ali os liberais moderados, vão ser chamados depois também ali de um partido liberal, né, que tinham ideias mais liberais ligadas à política brasileira. Tá? Então, tudo isso vai trazer muitos problemas, o ato adicional, e vai causar instabilidade política, mais instabilidade econômica também em alguns setores, não é, regionais. Então, isso vai trazer muitos problemas. E aí nós temos, após isso, após esse embate, não é, a regência una de Feijó. Feijó ligado aos liberais, não é, ele vai acabar defendendo esse ato adicional e principalmente aqueles restauradores que eram mais conservadores vão começar a ter um embate com Feijó, vai haver uma pressão muito grande em Feijó, não é, o padre, ele era um padre Diego Feijó, então vai haver uma pressão muito grande nele para que ele acabe com aquele ato adicional, porque eles diziam que era esse ato adicional que estava trazendo problemas para o Brasil, principalmente problemas relacionados às rebeliões regenciais, não é, que a gente vai falar daqui a pouco. Então nós temos revoltas pelo país de 1835 até 1837 e uma crise muito grande que vai se instaurar nesse momento. Feijó não vai aguentar e vai entregar o cargo, não é? Vai haver uma outra eleição e aí nós temos a regência una de Araújo Lima, a última regência. Feijó e Araújo Lima tiveram que, de certa forma, lidar com toda essa situação de revoltas, tá? Então nós temos muitas revoltas acontecendo no país agora. Vamos falar um pouquinho dessas revoltas para voltar depois aqui na última regência, para entender o final do período regencial. Então nós temos aqui, tá? Eu coloquei aqui do lado para vocês entenderem bem, não é? Popular, não é? As revoltas populares que estão aqui, tá? Tivemos muitas revoltas populares, mas tivemos também uma revolta ligada à elite, à classe média, e uma revolta aqui muito elitista, tá? Então a Farroupilha, uma revolta muito de elite, muito ligada à elite da sociedade rio-grandense, a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Primeira revolta, revolta dos malês, aconteceu na Bahia em 1835. Escravos negros, africanos, mas que eram islâmicos, não podiam trazer o culto deles para a terra brasileira. Eles eram obrigados a seguir o catolicismo. Não aceitaram isso, né, e lutaram naquele momento contra o governo brasileiro, principalmente por isso, mas também porque se revoltaram contra a escravidão, inspirados na Revolução do Haiti. Lembram lá da Revolução do Haiti? Vejam como uma coisa vai influenciando a outra. Lá em 1804, a independência do Haiti, né, que vai acontecer todo um processo para isso realmente ser efetivado, mas eles vão ser inspirados por isso. Não vão conseguir sucesso nessa revolta e vão ser fortemente reprimidos aí pelo governo brasileiro. Mas foi uma revolta considerada popular, não é, uma revolta ali dos escravos, não é, pessoas que pertenciam, não podemos nem definir classe para a escravidão, porque não era uma classe social, não é, porque eles não eram considerados pessoas, mas sim propriedades, tá? Propriedades daqueles grandes fazendeiros. Temos também aqui a Sabinada, que já é uma revolta mais ligada à elite, tá? À classe média urbana. Então nós temos lá na Bahia, de 1837 até 1838, Francisco Sabino, não é, muito conhecido naquele momento, da classe média urbana, tá? Lá da Bahia, que vai apresentar as dificuldades aqui econômicas da região, porque a maioria dessas revoltas aconteceram no Norte e no Nordeste. Por quê, gente? Porque aquela região ficou esquecida, não é? Durante muito tempo. A centralização do poder no Rio de Janeiro e o investimento no Rio de Janeiro, desde a época de Dom João VI, não era uma coisa que tinha começado agora, não é? Em 1837, 1838, trouxe grandes problemas econômicos para aquelas regiões. Então vejam, a visão da elite, da classe média, nos problemas econômicos, não nos problemas sociais. Não é? Então nós temos aí eles se revoltando contra essas dificuldades econômicas. Vão conseguir êxito? Não vão conseguir também porque vão ser reprimidos aí, muitos deles,
exilados do Brasil. Agora aqui, não é, revoltas ligadas mais à população já e que foram muito reprimidas. Por exemplo, a cabanagem. A cabanagem que foi de 1835 até 1840, no Grão-Pará, não é, num local onde era considerada, na época da colonização do Brasil, até outra colônia. Não é? O Brasil, num certo momento, foi dividido em duas colônias. Então, lá na colônia, não é, na antiga colônia do Grão-Pará, uma desigualdade muito grande naquela região, miséria, o povo morrendo de fome. Então foi uma luta popular, o povo aderiu a isso, os escravos aderiram, não é? Os artesãos. Então várias camadas, não é, da sociedade vão aderir a essa revolta e vão querer instaurar aí um poder independente até, não ligado ainda a uma ideia muito formulada de independência, não é? Mas eles não queriam pertencer ao Brasil daquela maneira, como o Brasil estava, não é? Queriam mais autonomia naquelas regiões. Então chegaram a tomar o poder, inclusive. Essa revolta foi de 1835 até 1840. Olha a importância agora aqui da Guarda Nacional, da criação dessa Guarda Nacional. 30 mil pessoas vão ser reprimidas por essa Guarda Nacional. 30 mil pessoas vão ser mortas, tá? Por essa Guarda Nacional, para conter essa revolta da cabanagem. Né? Então a importância que eu digo é a importância para aquele governo da época para tentar manter, não é, o controle daqueles locais mais longínquos. Mas por outro lado, não é, pessoas que já viviam na miséria ainda foram fortemente reprimidas, não é, por aquele embrião do exército brasileiro, foi uma carnificina naquela região. Depois nós temos aqui a Balaiada, que foi de 1838 até 1841, no Maranhão. Nós tínhamos aqui o líder, não é, que era o Balaio, e tinha muito a ver com as pessoas daquele momento, os artesãos da época. Então foi uma revolta muito popular, mesma situação lá da cabanagem, não é, a cabanagem lá dos cabanos, tá? As pessoas, não é, que moravam muito precariamente. A Balaiada teve aí as mesmas motivações, extrema pobreza, pobreza geral da sociedade, sem o apoio governamental do Rio de Janeiro, então viviam, não é? Sem objetivos econômicos, né? Então ficou realmente esquecida, aquela região ficou esquecida. Privilégios, por outro lado, não é? De outras pessoas, então não eram direitos, não é, pessoal? A gente tem que definir bem o que é direito e o que é privilégio. Não é? Privilégio é uma coisa que a pessoa tem, não é? Tem algo que está acima ali da questão da igualdade. Tá? Então, quando a gente tem direitos, aí tem igualdade. Mas quando existem ainda privilégios na sociedade, só uma camada, não é, da sociedade pode aceitar esses privilégios e ter acesso a esses privilégios, como era aqui agora. Esses privilégios eram muito ligados a quem? Aqueles latifundiários, aqueles grandes fazendeiros, a elite. Tá? Então, o povo não aceitou mais esses privilégios. E aí temos a Balaiada, que teve também uma forte repressão. Última agora, nós temos aqui a Farroupilha, não é, que foi no Rio Grande do Sul, de 1835 até 1845. Uma ideia de independência, uma ideia republicana, de uma nova república. Tá? Então eles tinham essa relação dessa força, se revoltaram não apenas contra o poder centralizador no Rio de Janeiro, que também existiu, mas se revoltaram também, principalmente com os altos impostos sobre o charque brasileiro. Então o governo vai aumentar os impostos sobre o charque e eles não vão conseguir tanto lucro como antes, mas aqui é elite, tá? A elite rio-grandense que vai conduzir essa revolução farroupilha, que inclusive trouxe ideais republicanos, ideais de independência e conseguiram durante um tempo a sua independência. O governo regencial gastou muito contra essa revolta, não é? Então, as outras revoltas também tiveram influência dessa grande revolta de Farroupilha, porque as províncias ficaram esquecidas, não havia mais tanto investimento em algumas províncias como antes. Então, grandes líderes aqui, Bento Gonçalves, Brasileiro, e Garibaldi, que lutou na unificação da Itália, que vocês já devem ter visto lá na frente 2, não é? A unificação da Itália, ele vai lutar lá e depois vem para lutar também por uma independência aqui dessa região, tá? Vai ser um grande líder também da Revolução Farroupilha. Onde isso aconteceu? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? No Rio Grande do Sul, a República Rio-Grandense, e Santa Catarina, a República de Juliana, que foi lutada e concebida em julho, por isso República de Juliana.
Altos impostos sobre o charque, nomeação do presidente da província, que eles não aceitavam. Eles queriam nomear o presidente da província, queriam escolher e não queriam que o Rio de Janeiro nomeasse, que a capital do Brasil nomeasse. E aí, só em 1845, após muitas mortes, nós temos aqui um tratado de paz, tá? Do Ponche Verde, onde eles conseguiram, sim, alguns dos seus objetivos. A nomeação, não é, do presidente da província, a questão do charque, tiveram mais apoio. Então, nós temos, sim, eles conseguindo chegar a alguns dos seus objetivos. Mas o principal objetivo, a República, a Independência, eles não conseguiram e entraram num acordo de paz em 1845. Para a gente poder finalizar, último subperíodo do período regencial, aqui a regência Una de Araújo Lima. Então, os regressistas agora vêm com muita força no poder, aqueles conservadores, tá? Tinham ideias ainda maiores de centralização e vão praticamente acabar com isso daqui, ó, com o ato adicional, que a gente pode colocar como principal problema desse período, né? Principal problema político. Por quê? Vão fazer uma lei de interpretação, lei interpretativa do ato adicional, tá? E vai praticamente anular o ato adicional. Né? Que o ato adicional não devia ser visto daquela maneira, que dava tanta autonomia assim às províncias, tá? Então, ele vai estar no poder até 1840, com o golpe da maioridade, que é assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado a todas e todos. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e continuem estudando em casa.